Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos trabalhar 1 Coríntios capítulo 15, na perspectiva do que Paulo fala aqui para eles, sobre a ressurreição de Jesus, que é o tema principal de hoje e as suas repercussões na nossa vida, é o que nós vamos tratar. Todo mundo achou 1 Coríntios 15? Diz assim a palavra do nosso Deus: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido de que maneira? Em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, também segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois apareceu aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Ele apareceu a mais de quantos irmãos? Mais de 500, ou seja, a metade desse auditório aqui Jesus apareceu, né? Temos talvez aqui mil e poucas pessoas hoje, não sei, mas imagina, ele aparece aos 12, ele aparece a 500 pessoas de uma só vez. Pega esse dado para que a gente analise bem esse fato. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois deste, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é o que, gente? Inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Inútil, ele diz que duas coisas são inúteis se Jesus não ressuscitou. É inútil a nossa pregação e é inútil a fé que vocês têm. Não obstante tenhamos as Escrituras nas mãos, e que isso é o livro da vida que o Senhor nos deu, há um fato que põe sobre ele todo o edifício, ou não, de 2000 anos de fé cristã. O fato histórico, ressurreição, histórico. Quando falo de fato histórico, estou falando de alguma coisa que teve lugar no tempo, no espaço e sob o testemunho de pessoas. E Paulo aqui, ele é muito claro. Se a pedra sobre o qual se constrói todo o edifício da nossa fé está ligada à ressurreição, São Paulo de Tarso, muito francamente, e eu usando as palavras dele também, muito francamente, vos digo, se não houve ressurreição, tudo o que nós fazemos aqui como pregadores, nessa comunidade ou em qualquer outra comunidade cristã do mundo é em vão, e a fé de vocês é em vão. Então nós estamos aqui em um tribunal, e nós estamos diante aqui de fatos a serem analisados, não apenas no prisma da fé
ignorante, ou eu chamaria de fé irracional, mas nós vamos analisar alguns fatos e tentar chegar a essa conclusão, se houve ou não ressurreição, porque se não houve ressurreição, o que estamos fazendo aqui é em vão, todos nós, quem está em casa também. Bem, se Paulo escreveu para os coríntios, exortando a igreja sobre o fato de que alguns no meio daquela igreja, daquela cidade, estavam dizendo que a ressurreição não havia acontecido, estava dizendo isso talvez embarcando em algumas heresias gnósticas ou o que quer que seja, de que na realidade Jesus não ressuscitou, que ali era uma sombra, ou ali era uma alma, ou Jesus, outros diziam que Jesus de fato não morreu, por isso que ele não ressuscitou. Há teorias que se alastraram muito no que nós chamamos de globalização e interconexão da fé oriental das crenças orientais com as crenças ocidentais, de que Jesus teria na realidade, depois de ter feito o fake da sua morte na cruz, depois de ter sido tratado pelos apóstolos, das suas feridas naquela cruz, ele teria ido embora, viver em outro país. Uns dizem que foi no Tibete, outros dizem que foi na Índia, outros, enfim, proclamam algumas ideias ou teses para negar o fato da ressurreição. Hoje eu estava vendo um pouco do julgamento, continuação do julgamento do mensalão, e a gente sabe que provas, a construção de provas em um processo judicial, ou a disponibilidade de provas em um processo judicial, é algo extremamente importante quando questões de fato são discutidas. A gente sabe, por exemplo, que num processo penal, a prova testemunhal de um crime tem um peso altíssimo na análise da tipicidade do crime, ou da autoria do crime. Ou seja, se uma testemunha for capaz de presenciar um fato, de um furto, de um latrocínio, de um homicídio, ou até mesmo de algum crime desses contra a administração pública, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, a existência de testemunhos oculares é, no direito, uma das provas magnas. Vocês já ouviram falar no chamado álibi? O álibi, ele funcionaria mais ou menos assim. Digamos que o cidadão A esteja sendo indiciado por um crime de homicídio que aconteceu em tal lugar, a tal hora. E ele arranja um álibi, aquele que cometera, que está sendo indiciado, que está sob suspeita de ter cometido aquele crime, ele arranja, por exemplo, alguém que disse e confessa ter estado com ele, por exemplo, em uma outra cidade, naquele mesmo momento em que acontecera aquele crime, ele pode, então, ser desse processo absolvido. Tão grande é a importância das testemunhas. E nós estamos aqui diante de um fato notório, que Paulo escreve aos Coríntios. Ele diz: ele apareceu para mais de 500 pessoas, de uma só vez, vivo. Muitas dessas pessoas, e quando ele diz isso, sendo conhecedor do direito romano, porque ele tinha dupla cidadania, ele era judeu e romano, versado nas leis romanas. Se ele disse isso, ele sabia da importância, para efeitos comprovatórios, de que se 500 pessoas viram um defunto, que não mais era defunto, mas alguém que andava, que falava, que comia,
Paulo sabia do peso dessa informação dos 500 que o viram. O que eu quero dizer para vocês é uma coisa: por muito menos evidências históricas, mentiras foram propagadas na história da humanidade. Por muito menos comprovação. A própria teoria da evolução, sobre a qual nós vamos tratar semana que vem, ela é uma teoria. Ela nunca poderá ter comprovação científica por impossibilidade de repetir aquilo que eles dizem ter acontecido, e repetir e acontecer de novo. Será uma teoria, sempre uma teoria. Eu costumo dizer que é preciso ter mais fé para acreditar que nós viemos do nada, do que acreditar que um ser superior nos fez. Digo sempre isso. E não esqueçam, o ateísmo, com todo o respeito que devemos ter, é uma fé também. Porque se eles dizem que nós não somos capazes de comprovar que Deus existe, em contrapartida, eles também não podem comprovar que Deus não existe. Então estamos aqui diante de um fato que sustenta todo o edifício da nossa vida e que tem repercussões em todas as áreas da nossa fé, da nossa crença. É a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque o fator morte e ressurreição de Cristo tem a ver com algumas coisas relacionadas a nós. A sua morte tem a ver com a expiação, com a justificação dos nossos pecados, de nós como pecadores. Ele tinha que morrer em nosso lugar. E a ressurreição, por conseguinte, é onde nós depositamos a nossa esperança. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito, o mesmo Deus e o mesmo poder que tiraram Jesus do túmulo está sobre a vida de cada um dos filhos e filhas dele. O poder do Espírito Santo ao ressuscitar Jesus está disponível na igreja, que é a noiva de Cristo. E se esse poder está disponível, e o milagre da ressurreição de Cristo nos dá a esperança de que Ele completará toda a obra dele na nossa vida, então nós podemos dizer que há já hoje a manifestação antecipatória do que haverá de ser, embora não seja completa, embora não seja perfeita, mas o reino de Deus já foi inaugurado com a vinda de Jesus, com a sua morte e ressurreição, e o poder do Espírito Santo agindo na vida da igreja é a certeza de que o Deus vivo está no meio de nós. Agora, se Jesus não ressuscitou, tudo isso é balela. Se Jesus não ressuscitou, o que nós estamos aqui fazendo é terapia de grupo, ou hipnose coletiva, ou de alguma maneira, como alguns queiram dizer, estamos aqui oferecendo para mentes fracas um alimento apodrecido, cheio de dogmas e de mentiras. Mas o fato é, Jesus ressuscitou. E eu vou explicar para vocês, tecnicamente, usando um pouco do direito romano e um pouco de psiquiatria, me atrevendo a adentrar nessa temática que não me é própria. Há pelo menos 3 teorias que foram levantadas na história para negar a ressurreição de Jesus. Primeira delas, a teoria do desmaio. Já falei sobre ela. Jesus não teria morrido, ele teria desmaiado na cruz. Ou seja, alguém que foi açoitado em toda a noite anterior, alguém que foi incapaz de carregar a própria cruz por não ter mais forças, alguém que sangrou durante várias horas, alguém que derramou a última gota de sangue numa cruz, alguém que teve o próprio teste, a comprovação da morte, quando um soldado romano
enfia-lhe uma lança no lado do seu peito, para comprovar o óbito, e a comprovação daquele óbito, se não fosse real, eles precisariam quebrar as pernas de Jesus, se Jesus não estivesse morto ainda, porque quebrando as pernas de Jesus, ele não teria como articular movimentos de autopreservação na cruz, porque a morte por crucificação era uma morte por asfixia. E aquele pedestalzinho sobre o qual os antigos crucificados eram postos, era meio que uma dádiva, entre aspas, que era dada para que, ao forçar aquele elemento, eles pudessem expandir um pouco o pulmão e pensar em mais alguns minutos de vida. Mas a Bíblia disse que nenhum osso dele seria quebrado, portanto Deus o matou antes mesmo do teste da quebra das pernas, que foi feita com os outros ladrões. Basta que você leia os evangelhos. Tudo isso tem um motivo. Mas os líderes judaicos da época, sabendo que a igreja falava, sabendo que Jesus estava sempre falando sobre ressurreição durante o seu período de ministério terreno, eles queriam ter uma certeza, já que descartada está a teoria do desmaio, eles tinham que ter a certeza de que aquele corpo não seria roubado pelos discípulos. E tendo sido roubado, a Bíblia diz que o medo dos religiosos era que os discípulos roubassem o corpo, depois inventassem que Jesus ressuscitou e criasse todo um sistema de fé com base naquele Marte. É por isso, e tudo tem um sentido nos escritos bíblicos, que as autoridades judaicas foram falar com as autoridades romanas para que fizessem duas coisas diante do túmulo onde Jesus estava. Primeiro, colocassem um selo. Os selos reais, os selos imperiais eram feitos com a massa que era colocada entre as partes móveis, por exemplo, entre a pedra que tapava o túmulo e o túmulo, ali era colocada uma massa e ali era colocado um selo romano, certamente com a imagem de César, do imperador romano. E para o direito romano, a violação de um selo imperial implicaria em altíssimas penas para aqueles que ousassem quebrar o selo. Não satisfeitos, com medo que eles violassem o selo, ele pediu que uma escolta de guardas ficassem na porta do túmulo. Vocês sabem o que era uma escolta romana? 4 guardas. Imaginem 4 guardas armados vigiando um túmulo selado com autoridade romana para impedir que qualquer pessoa dali se aproximasse e roubasse. E aí, nessa hora, onde é que estavam os discípulos? Fugindo com medo. Se você for um leitor preocupado em entender as Escrituras, você vai ver que, embora Jesus tenha falado de ressurreição durante 3 anos e meio, eles não acreditavam que aquilo fosse possível. E a Bíblia diz que todos se dispersaram. Mas as mulheres, como são mais corajosas, resolveram no 3º dia ir visitar e pedir autorização para mais alguns procedimentos antigos de embalsamamento ou alguma coisa dessa natureza, que não deu tempo de ser feita com muita qualidade, porque Jesus tinha que ser enterrado antes das 6 horas da sexta-feira, pois ali começaria o Shabá, o dia de descanso. Então tudo foi muito rápido. Salvo engano, ele morre por volta das 3 horas da tarde, e ele é logo levado ao túmulo. Irmãos, me diga uma coisa: a teoria do cadáver roubado,
que foi levantada e que alguns levantam para negar a ressurreição, ela é tão absurda porque ela contraria pelo menos 3 questões óbvias. Primeiro, se aqueles homens não foram capazes de permanecer na presença do Deus vivo fazendo milagres, por que arriscariam as suas vidas por um corpo de um defunto? Segundo, quem ousaria abrir o selo romano por alguém que eles achavam que a vida acabara ali mesmo? Roubando. E terceiro, como é que 4 marmanjos armados, encouraçados, armados até os dentes, poderiam sucumbir diante de homens medrosos como eles e como nós? Portanto, a teoria do roubo do cadáver de Jesus, ela é insana. Só que mais insana ainda é a teoria da alucinação coletiva. A gente sabe que pessoas surtam, que têm alucinações. A gente sabe na psiquiatria que pessoas podem ter alucinações. Por exemplo, um esquizofrênico. Há pessoas que podem ter mania de perseguição, há pessoas que podem vestir 2 personalidades, mas seria algo totalmente impossível de acontecer que um grupo de mais de 500 pessoas ao mesmo tempo tivessem uma alucinação coletiva. Me economizem. Mas o fato é que Jesus ressuscitou. Mas Tomé não acreditou, os apóstolos não acreditaram a princípio, ele precisou ser tocado por Tomé para que cresce que ele estava vivo mesmo ali diante deles. E não era uma alma, porque a alma não come. Era o próprio Jesus comendo peixe, comendo pão, falando com os apóstolos, aquietando o coração dos discípulos na estrada de Emaús, mas, além disso, um Jesus que estava prestes a ser glorificado. Paulo diz que essas aparições duraram muitos dias, até subir aos céus. Aí, gente, eu fico perguntando, mas tudo bem, o que é que isso tem a ver comigo, com os milagres que eu preciso, com a restauração que eu preciso na minha vida, com o meu futuro eterno? Você vai abrir Efésios agora, e você vai ao capítulo 1 de Efésios, e nós vamos ler sobre o poder da ressurreição de Jesus em nossa vida, hoje e no porvir. Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Agora olha o que é que ele diz: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito, ou o espírito de que, gente? De sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, Paulo orava para que os efésios recebessem do Espírito revelação e sabedoria. Mas ele vai mais longe, porque ele sabe que há uma cegueira que toma conta de nós, há uma cegueira às vezes científica. Nada contra a ciência, muito pelo contrário, a ciência é um dos braços graciosos de Deus para a humanidade,
Mas às vezes estamos tão presos ao que é óbvio, ao que pode ser, aos prognósticos, às estatísticas, aos que andam dizendo, às possibilidades, às matemáticas da vida, que a gente esquece que Deus, o nosso Deus, escuta, é quem tem a última palavra. E Paulo ora para que as escamas da incredulidade também saiam do povo de Éfeso. Olha o que ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam o que, gente? Iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Ou seja, que foi lido também pela irmã Fabiane aqui no texto que ela escolheu, Deus quer que o seu povo viva de esperança e não de desespero, de esperança e não de medo, de esperança e não de dúvida. E Paulo ora, porque sabe, se ele ora e põe os joelhos no chão pelos efésios, é porque ele sabe que a nossa tendência é nos deixar cegar pela lógica, pela matemática, pelo que é plausível, pelo que é cientificamente possível, ou pelo que é socialmente aceito, o que quer que seja. E ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E ele vai: e a incomparável grandeza, repita comigo, o que, gente? Incomparável o que, igreja? Incomparável o que, gente? Grandeza, algo incomparável. Paulo quer que aconteça na nossa vida, que a gente conheça a incomparável grandeza de que, gente? Do seu poder para conosco os que cremos. Paulo pede para que Deus abra o coração dos efésios, e eu peço para que Deus agora abra o meu coração, abra o coração de quem está aqui, abra o coração de quem está em casa, abra o coração de quem vai assistir essa mensagem em outro tempo, pela internet ou pela televisão, não importa, mas que Deus abra os nossos corações para que possamos compreender a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Mas isso não vem de nós. Ele continua e diz: conforme a atuação da sua poderosa força. Escuta, a força poderosa de Deus está em atuação no meio do seu povo. Não, peraí, eu acho que eu disse alguma coisa errada. A força e o poder de Deus, Paulo está dizendo que a gente precisa abrir os olhos e enxergar que o poder e a força do Deus vivo estão agindo no meio da sua igreja, do seu povo. E ele diz que poder é esse. Por isso que o tema hoje tem a ver com o que a ressurreição então tem a ver comigo. Aí ele diz, versículo 20: esse mesmo que, gente, poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Duas conclusões são óbvias hoje. O poder do Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, irmãos? E segundo, esse mesmo poder pode ressuscitar hoje sonhos, ressuscitar os desesperados. Esse mesmo poder pode salvar e quer salvar vidas hoje no nome de Jesus. Tem pessoas que vieram hoje aqui apenas com o ânimos speculandi
com a ideia de especular sobre o que seria dito, mas eu quero dizer para você, Deus escolheu hoje para trocar a tua incredulidade por salvação e graça. Se a primeira convicção é essa, é a de que Deus, pelo Espírito Santo, ressuscitou Jesus dos mortos, a segunda é que esse poder está atuando na igreja hoje. Aí eu pergunto para você, o que é impossível acontecer nas mãos do Deus vivo? O que é impossível de acontecer na nossa vida nas mãos do Deus vivo? Me diga! Nada! Absolutamente nada! Porque o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim, habita em você, habita em nós, está aqui, é gracioso, chora conosco, se compadece do nosso sofrimento, entende as nossas questões, conhece o nosso coração, sonda a nossa vida, nos viu ainda de maneira informe no ventre das nossas mães, nos acompanha a cada dia, está acordado quando dormimos, e está acordado quando andamos, esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar, e de longe conhece os nossos pensamentos. Dele não podemos fugir, dele não podemos escapar, dele não podemos olvidar, porque ele é vida, ele é graça, ele é luz, ele é salvação, ele é mudança, ele é esperança, ele é vida, ele é ânimo, ele é reconciliação, ele é amor, ele está aqui, ele é poder, ele é transformação, ele é ressurreição, ele é a própria vida no meio da igreja, e nós precisamos crer nisso, irmãos, hoje e sempre, porque o poder de Deus está no meio daqueles que creem, aleluia.